O termo carnaval deriva do latim carnis levare, que significa retirar a carne. A relação entre o carnaval e o cristianismo está intrinsecamente ligada ao calendário litúrgico da Igreja Católica, especialmente ao período da Quaresma, o que demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis. Verdades ocultas. O carnaval tem suas raízes na Idade Média, herdando características de festas populares antigas. Na Grécia Antiga, as festividades que antecediam a primavera eram frequentemente associadas a Dionísio, o deus do vinho, da fertilidade e do teatro. Uma das festas mais importantes associadas a ele era as Dionísias, celebradas com rituais que envolviam danças, música, máscaras e representações teatrais e que eram realizadas em Atenas durante o mês de março. Durante essas celebrações ocorriam desfiles, competições teatrais e rituais religiosos. Na Roma Antiga, duas festividades notáveis relacionadas à celebração e à inversão de papéis eram a Saturnália e a Lupercália. A Saturnália era uma festa em homenagem a Saturno, o deus da agricultura, e ocorria em meados de dezembro. Durante a Saturnália, as normas sociais eram temporariamente suspensas e as pessoas participavam de banquetes, troca de presentes, brincadeiras e festividades. Era um período em que escravos podiam se vestir como seus senhores e as hierarquias sociais eram temporariamente invertidas. Já a Lupercália, realizada em 15 de fevereiro, era uma festa de fertilidade dedicada a Lupercus, o deus da fertilidade e protetor dos rebanhos. Durante a Lupercália, sacerdotes chamados Luperci realizavam rituais de purificação e percorriam as ruas da cidade batendo nas pessoas com correias de couro de cabra para garantir saúde e fertilidade. A festa também envolvia sorteios para formar casais temporários. Embora essas festividades não sejam diretamente equivalentes ao carnaval moderno, é possível traçar algumas conexões no que diz respeito à celebração da vida, da fertilidade, da inversão de papéis sociais e da alegria desenfreada. O carnaval também se relaciona com o conceito de intrudo, uma prática de origem portuguesa que envolvia brincadeiras com água, farinha, ovos e outras substâncias que foi incorporada a muitas celebrações carnavalescas. O carnaval moderno incorporou elementos de várias tradições ao longo do tempo e a influência de festividades antigas pode ser considerada uma parte importante de sua história e evolução. Apesar de suas raízes pagãs, tornou-se uma festa cristã ao longo dos séculos, passando por diversas adaptações e transformações. A relação entre o carnaval e o cristianismo está intrinsecamente ligada ao calendário litúrgico da Igreja Católica, especialmente ao período da Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas e é um período de 40 dias que antecede a Páscoa, destinado à reflexão, penitência e preparação espiritual. Durante a Quaresma, os cristãos tradicionalmente observam o jejum e a abstinência de certos prazeres mundanos. Como contraponto aos dias de penitência da Quaresma, o carnaval surgiu como uma celebração festiva, uma última oportunidade para que as pessoas se entregassem a diversões e indulgências antes do período de abstinência. O termo carnaval deriva do latim carnis levare, que significa retirar a carne, relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a Quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis. A assimilação do carnaval pelo cristianismo aconteceu de maneira gradual. Muitas das festividades populares que celebravam a vida, a fertilidade e a alegria foram integradas à cultura cristã. Em diferentes regiões do mundo, o carnaval adquiriu características distintas, incorporando elementos culturais locais e, em alguns casos, até mesmo mantendo influências pagãs, destacando a capacidade de adaptação e incorporação de festividades populares pela religião ao longo da história. No século XVI, durante a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, iniciativas de controle foram implementadas pela Igreja e pelo poder público para restringir o carnaval. Essas medidas visavam conter as manifestações excessivas de diversão e as festividades consideradas moralmente questionáveis. A Igreja Católica passou a ver o carnaval como uma festividade pagã e uma celebração excessiva que muitas vezes envolvia comportamentos indulgentes e até mesmo imorais. Por isso, a Igreja emitiu decretos e proibições contra certas práticas associadas ao carnaval, como o uso de máscaras e fantasias que poderiam esconder a identidade das pessoas, facilitando comportamentos impróprios. O teatro também foi alvo de restrições, especialmente peças que eram consideradas blasfemas, obscenas ou contrárias aos princípios religiosos. As autoridades civis, muitas vezes em colaboração com a Igreja, promulgaram leis para restringir as festividades de rua e eventos associados ao carnaval. Foram estabelecidas medidas para controlar o comportamento público durante o período carnavalesco, visando evitar excessos, tumultos e comportamentos considerados inapropriados. Apesar dessas tentativas de controle, o carnaval persistiu e evoluiu ao longo dos séculos, mantendo-se vivo até os dias atuais pela sua notável capacidade de adaptação,
transformando-se para atender às mudanças sociais, culturais e políticas ao longo do tempo. Mesmo diante das restrições, as comunidades encontraram maneiras de manter viva a tradição, muitas vezes realizando celebrações de maneira mais discreta ou simbólica e até mesmo de forma clandestina, resistindo às proibições impostas pela igreja e pelo poder público. Assim, elementos como músicas, danças e representações teatrais, muitas vezes consideradas subversivas, foram preservados de maneira mais discreta, ajudando a manter viva a tradição. Com o tempo, o carnaval foi reinterpretado culturalmente em várias regiões, incorporando elementos locais e expressões artísticas únicas. Essa diversidade cultural contribuiu para a resiliência do carnaval e até mesmo ser reconhecido como parte do patrimônio cultural em algumas regiões, o que facilitou a sua preservação e celebração, muitas vezes com a colaboração das autoridades locais. Desta forma, o carnaval sobreviveu a períodos de repressão, adaptando-se, resistindo e mantendo-se como uma festividade cultural significativa em muitas partes do mundo. Atualmente, o carnaval é celebrado de diversas maneiras, com uma variedade de tradições e estilos, incorporando elementos históricos e contemporâneos. Assim, o espírito carnavalesco continua a contagiar o mundo com alegria e entusiasmo. A verdade aguarda, e estamos prontos para compartilhá-la com você. E você, conhece mais alguma curiosidade que não foi destacada no vídeo? Nos conte nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar desvendando as verdades ocultas sobre nossa existência.